Então, a principal indicação citada em apoio à ideia de que os antigos egípcios tinham iluminação elétrica é um conjunto de 3 esculturas em relevo da cripta sul do templo de Hathor, em Dendera, que retrata uma cena que ficou conhecida como a lâmpada de Dendera, que é esta figura aqui. Então, nessa figura que vocês estão vendo, é dito que isso seria uma lâmpada. Então, aqui você teria o filamento da lâmpada, o fio que ligaria a alguma fonte, né? Alguma diferença de potencial para gerar aqui luz. A lâmpada de Dendera, conhecida como lâmpada de Dendera, não é uma lâmpada, né? Isso é, na verdade, é ligado à mitologia dos egípcios. Aqui tem uma outra. Esse aqui parece, inclusive, um isolante, né? Veja, tem 1, 2, 3, esses 4 riscos aqui e tal. Parece um isolante isso. Aqui uma outra. Aqui o isolador, né? Tem aqui o isolador desses que tem poste e aqui a lâmpada. Não tem o menor cabimento isso. E vamos ver a explicação disso. Então, as esculturas em relevo, na verdade, relatam uma gigantesca flor de lótus primordial com o deus Horus surgindo na forma de uma serpente, tema bem conhecido na mitologia egípcia. O templo contém vários relevos representando Harsontos, o Horus, deus Horus, na forma de uma cobra, emergindo de uma flor de lótus que geralmente é presa à proa de uma barcaça. A chamada lâmpada de Dendera é apenas uma variação desse motivo, mostrando Horus em um recipiente oval chamado Ré, que pode representar o útero de Nut. Então, nada mais é do que mitologia egípcia. No Antigo Egito não havia lâmpadas elétricas. Aqui, esse mesmo tema, então repare, você tem uma flor de lótus nesse formato. Esse aqui seria um útero de uma deusa. E aqui um outro deus, Horus, representado pela serpente. Esse é um motivo muito comum na mitologia egípcia. Está aqui de novo, só que nesse caso não tem aquele invólucro, que seria o bulbo da lâmpada, né? Não tem. Está aqui o mesmo motivo, então a lâmpada de Dendera não é uma lâmpada. Inclusive, você vê nos templos egípcios, quando eram descobertos e tudo, e abertos esses templos, você tem fuligem no teto. Então, realmente, eles usavam ali, e uma fuligem bem grossa, então eles usavam tochas ali, fogo para iluminar o templo e não lâmpadas elétricas. Indico bastante esse livro na parte de arqueologia, Fraudes, Mitos e Mistérios, Ciência e Pseudociência na Arqueologia, de Kenneth Feder. É muito bom esse autor, ele pega várias coisas da arqueologia e mostra que aquilo é um absurdo. Eu acho que já falei vários aqui no canal, sobre o Antigo Egito, principalmente. Você tem Órion não está orientado de acordo com as pirâmides, esse tipo de coisa. Já falei sobre esses assuntos, né? Então, indico bastante esse livro, é bem interessante. E a bateria de Bagdá. A bateria de Bagdá também, outro mito de que haveria há muito tempo atrás, na Mesopotâmia foi descoberta em 1938, né? Houve essa descoberta da bateria de Bagdá. A história ainda é bastante imprecisa. Não se sabe se já estava ali no museu ou se foi descoberto naquela época. Então, há muita imprecisão nessa história. Mas o que descobriram foi: aqui você tem um objeto cerâmico de aproximadamente 13 centímetros, cobre e ferro. Então, esse objeto aqui seria de cobre
e esse aqui de ferro, já bastante desgastado, né? Isso tem aí milhares de anos. E encontraram resíduos ácidos dentro desse invólucro. Então, ligaram as três coisas, né? Você tem ali ferro, cobre, ácido, você faz uma pilha, uma bateria. Então, isso seria muito antes, né, da pilha de volta. Muito antes. Outro mito, vamos ver por quê. Então, a bateria de Bagdá é o nome dado a um conjunto de 3 artefatos que foram encontrados juntos: o pote de cerâmica aí de 13 centímetros, um tubo de cobre e uma barra de ferro. Foi descoberta na atual Qujut Habu, no Iraque, perto da metrópole de Ctesiphon, capital do Império Parta. Em 1938, Wilhelm Koenig, diretor do Museu Nacional do Iraque, supôs que o objeto funcionava como uma célula galvânica. Então, foi esse Koenig que começou essa história toda, né? Ele supôs que essa bateria, chamada bateria, seria usada para fazer galvanoplastia, ou seja, cobrir com metais certos objetos, ou algum tipo de eletroterapia. Mas não há nenhum objeto galvanizado conhecido deste período e as alegações são rejeitadas pelos arqueólogos. Uma explicação alternativa é que funcionava como um recipiente de armazenamento de pergaminhos sagrados. É justamente o que se considera hoje, né? O consenso sobre isso é de que esse objeto, a chamada bateria de Bagdá, seria um recipiente para guardar pergaminhos. Ah, mas e o ácido encontrado ali dentro? Justamente quando pergaminho não, é papiro aqui. É papiro. É uma coisa que eu confundo, né? Pergaminho e papiro. O pergaminho é animal, o papiro é vegetal. Então, onde se leu aqui pergaminho, leia-se papiro. Eu esqueci de corrigir, me ocorreu, mas depois esqueci de corrigir. Então, gente, aqui é papiro. Então, o papiro vegetal, quando ele, com o tempo, se dissolve, você vai ter ali resíduos ácidos também. Então, réplicas da bateria foram construídas por vários pesquisadores e, quando são preenchidas com líquido ácido, como suco de uva, de fato, intencionalmente ou não, produzem uma pequena corrente elétrica, geralmente entre 0,5 volt e 2 volts. O que é que você vai fazer com 0,5 volt, algo entre 0,5 volt e 2 volts? Você não consegue fazer muita coisa com isso. Então, já fizeram réplicas, já estudaram profundamente esse assunto, né? Da bateria de Bagdá, e a voltagem fornecida por ela é muito pequena. Ah, mas liga um monte em série, né, e você vai ter uma soma dessas voltagens. Também não vai adiantar para nada, você precisa de muita bateria para chegar em 12 volts. E ainda, você vai ligar no quê? Né? Então, uma hipótese é que a bateria seria conectada a pequenas estátuas de ferro dentro de templos, onde, se tocadas por um adorador, elas produziriam um formigamento aparentemente sobrenatural que mostraria o poder dos deuses ou espíritos. Olha, gente, 2 volts, nem formigamento na pele você vai sentir, né? Então, também não tem muito cabimento essa teoria de que essa hipótese de que essa bateria seria usada para dar choque em pessoas que tocassem em certas estátuas de deuses, esse tipo de coisa. Não tem cabimento, porque a voltagem é realmente muito pequena. Quando você coloca os 3 objetos juntos e põe um líquido ácido ali dentro, realmente você tem uma voltagem. Você tem reação química suficiente ali para fazer uma pequena voltagem. Mas a bateria de Bagdá não é uma bateria. Vamos ver ainda por quê. Pensaram nisso, né, das estátuas, porque os antigos templos gregos usavam também truques tecnológicos da época, né, para produzir efeitos como portas que se abriam sozinhas ou estátuas que se moviam para maravilhar os fiéis. Entretanto, não há evidências arqueológicas de que havia tal estratégia nas culturas parta ou sassânida, de onde teriam vindo essas baterias. Quem fazia muito isso, né, era Heron de Alexandria, ele que fazia
aparatos, essas coisas de fazer as portas de templo abrirem. Heron era engenheiro também, né? Você tem coisas na matemática, você tem a área de um triângulo calculada por Heron, né, de Alexandria. Então, ele era também engenheiro e fazia muito isso, esses truques, né, usando principalmente água. Então, não tem cabimento dizer isso, essa hipótese também não funciona. Então, veja, você tem ali na bateria de Bagdá um jarro que é fechado com alcatrão. Mesmo que ali dentro tivesse ácido, você teria que tirar toda hora esse alcatrão com o risco de quebrar o jarro para colocar mais ácido, porque a reação, ela com o tempo acaba, né, como qualquer pilha, ela fica gasta, porque a reação acabou, não dá mais para reagir, e teria que ficar trocando esse líquido que é impraticável. Gente, não tem muito segredo, é bom senso. Bom senso. É assim que a gente consegue eliminar todas essas teorias de conspiração. Bom senso, mais nada. Então, é prático o uso dessa bateria? Não, de forma alguma. Além disso, a suposta bateria não teria terminais, né? Apesar da barra de ferro se projetar para fora desse plug de alcatrão, o tubo de cobre não, né? Então, você não tem os dois terminais da bateria, impossibilitando a conexão de fios para fazer um circuito. Além disso, extensas pesquisas sobre fios metálicos, nessa época, mostram que não teria fios com comprimento suficiente para que a coisa fosse prática. Os fios metálicos da época, eles são muito mais relativos a instrumentos musicais. Visto que foram encontradas fibras de papiro, agora sim o termo correto, não pergaminho, papiro, dentro de alguns jarros, os arqueólogos que examinaram a suposta bateria concluíram que rolos de papiros sagrados, agora deteriorados, eram enrolados em uma haste de ferro ou madeira e colocados dentro de um tubo de cobre selado e em seguida armazenados dentro de jarras de barro e tapados com alcatrão para protegê-los do clima e do tempo. Assim, o consenso é de que a bateria de Bagdá, na verdade, não é uma bateria, mas simplesmente um pote de armazenamento para um papiro.